Ele explicou porque ele é branco. Tem uma foto dele quando era bebê, quando era pequenininho. Ele não era branco, essa folha aqui perto dele era branco de verdade, por isso que é branco. E também lembrando aos irmãos que no dia 25, 25 de outubro, nós estaremos aqui às 8 horas da manhã, onde será formado um concílio que vai examinar branco ao Ministério da Palavra. Então o exame vai ser dia 25 pela manhã, 8 horas, temos o café, depois do exame, os pastores já estão convocados, alguns já confirmaram presença. A igreja pode participar, assistir sem nenhum problema, e seria bom que a igreja pudesse estar aqui, 8 horas da manhã. E no domingo, dia 26, no culto da noite, vai ser o culto de ordenação, ok? Orem por ele, é um momento que a gente fica tenso, com certeza, mas eu tenho certeza que ele vai sair muito bem. Nós vamos ouvir agora o que Deus tem para falar conosco nesta manhã. As paz, irmãos. Amém. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Por favor. Queria deixar duas coisas aqui. Primeiro foi a performance do Israel, entendeu? Fantástico. Israel é Dandana é o tipo do carioca. Então, tudo bem. E a segunda coisa é a caixa de bombom presente. Eu tenho que falar. Caixa de bombom presente. No final do mês, final do dia, vai falar, minha glicose está lá em cima, e tal, açúcar, diabetes. Então, pastor, eu vou aconselhar os irmãos presentes no ano que vem, legumes ao bafo. Legumes ao bafo, traz no saquinho, traz no potinho, legumes ao bafo, pouco sal, tá? Nada disso. Então, traz legumes ao bafo e traz pra gente a caixa de bombom. Pode ficar para mim que não tem problema nenhum, então está tudo certo. Irmãos, dia 12 de outubro, considerado o Dia das Crianças, e o tema que me deram foi: as crianças precisam de Cristo. Com certeza. Não sei se os irmãos conhecem a janela 1040. Alguém aqui conhece a janela 1040 de missões? A janela 1040 foi considerada pela Organização de Missões Mundiais sobre os países que mais necessitam do Evangelho no mundo. Eles descobriram entre 10 a 40 graus de latitude norte, estendendo do norte da África até a Ásia, da Ásia até o Japão. Vive a população que mais precisa ouvir de Jesus. 0,3% da população é cristã, outros têm 0,01%. Tem países que não tem ninguém e nunca ouviram falar de Jesus. Fizeram essa janela 1040. Só que hoje tem uma outra janela, que é a janela 014. Que janela é essa, 014? Eu vou falar um pouco da janela. Ela não se trata de uma janela geográfica, mas de faixa etária. Diante da pergunta, qual a idade que você conheceu Jesus como o seu salvador pessoal? Tem uma pesquisa que revela que a cada 100 grupos de crentes, olha só, 0,4% receberam a Cristo depois dos 30 anos de idade. 0,4%. Um grupo de 100. 10% receberam a Cristo entre 15 e 30 anos de idade. 35% receberam a Cristo de 10 a 15 anos de idade. 50% do grupo receberam a Cristo entre 4 e 10 anos. 0,1% receberam a Cristo entre 0 e 4 anos. Observe que na janela 014, 86%, nós tivemos aí 86% das decisões da Cristo.
Ou seja, nesse grupo, 86% das pessoas receberam a Cristo entre 0 e 14 anos de idade. Hoje, contando nas igrejas, em muitos casos, as pessoas que estão dentro da igreja receberam a Cristo entre 0 e 14 anos de idade. Quem já passou por isso? Quem aqui não recebeu a Cristo? A mãe levava para a igreja, vamos comigo para a igreja. E eu acho até uma covardia quando você chega para um cristão e pergunta para ele: cadê o seu filho? Não, deixei meu filho em casa e ele vai decidir a religião dele. Eu não vou forçar nada, vou deixar que ele escolha. Uma covardia, porque eu digo o seguinte: o que é bom para você, o que é bom para a sua vida, por que não compartilhar com o seu filho? Até porque a Bíblia fala: ensina a criança no caminho que se deve andar. Então, nessa janela 014, nesse grupo de 186% das crianças receberam, os crentes receberam a Cristo ainda criança. As crianças precisam conhecer a Cristo. Elas precisam ser. Eu acredito muito na conversão de crianças. Acredito muito que Deus pode mover uma casa através da conversão das crianças. Eu vou puxar um pouco sardinha do meu lado. No jiu-jitsu, aqui, as crianças têm trazido suas famílias para a igreja. Vamos para a igreja comigo, mamãe, vovó, papai, tio. E alguns domingos vocês vão encontrar aqui uma família completa, porque a criança tem trazido os pais para a igreja, tem falado de Jesus para eles e tem orado. Nós temos visto testemunhos incríveis. A gente tem aqui, Israel, quando surge a palavra eu não consigo, o que se fala? Chega aqui. Quando a gente diz eu não consigo, quando o coleguinha do lado diz para você eu não consigo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos ensinado isso às crianças. E um dia uma mãe colocou para mim no Face. O filho dela estava jogando videogame e a fase estava muito difícil de passar. Muito difícil. Aí ele parou e falou: eu não consigo passar dessa fase. Aí ele parou: opa, tudo posso naquele que me fortalece. E ela começou a falar sobre os ensinamentos que nós temos colocado no coração dessas crianças. Teve uma outra que falou para o pai, chegou em casa, não conseguia, estava difícil no trabalho, ele colocou a mão para o pai: tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, eu acredito que as crianças precisam de Cristo. Elas vão transformar o nosso mundo. Elas trazem alegria aos nossos corações. Deus é bom com as nossas crianças. Então elas precisam conhecer a Cristo. Você precisa ser um canal de bênção para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, porque eles precisam conhecer a Cristo. Não só isso, mas eu escrevi aqui um texto. Nós precisamos também falar sobre as verdades espirituais para as crianças. Nós precisamos ensinar as crianças sobre as verdades espirituais que um dia aprendemos. Que verdades são essas? Falar sobre a fonte da salvação. A criança precisa ter conhecimento do grande amor de Deus. Muitas sofrem rejeição, algumas desde o ventre de sua mãe, e não se sentem amadas. Muitas ouvem palavras do tipo: por que você nasceu? Ai, você estragou minha vida. Você não serve para nada. E tantas outras palavras. É terrível, mas é verdade. E por isso precisamos mostrar para as crianças como elas são amadas, como Deus os ama. Devemos mostrar na palavra, ensinar sobre o amor de Deus, seus atributos: Deus santo, um Deus justo, um Deus criador, um Deus puro.
ela precisa entender que Deus deu o que tinha de mais precioso só por amor a eles e a nós. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Precisamos mostrar para as crianças que elas são amadas por Deus e a fonte de salvação. Esse texto está em Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Nós também precisamos ser amorosos com as crianças. Isso é extremamente importante para a compreensão do amor de Deus. Você imagina só você falar do amor de Deus, mas você não colocar isso em prática. E a criança chegar no seu quarto e falar: olha, meus pais falam tanto do amor de Deus, mas eles só vivem brigando, vivem me batendo, eu não faço nada, já estou apanhando. Então, o seu testemunho do amor de Deus para a vida dela é muito importante. Então, precisamos mostrar às crianças a nossa fonte de salvação, a primeira verdade espiritual, a segunda, a necessidade da salvação. A criança precisa reconhecer também que ela é pecadora. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Romanos 3, 23. O salmista Davi declarou: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Ele não declarou: quando eu nasci puro, agora sou pecador. Nós não nascemos puros e nos tornamos pecadores no decorrer dos anos. Nascemos sim, inocentes, sem conhecimento do que é bom e ruim, e temos o nosso caráter formado de acordo com a nossa criação. E é preciso entender e ensinar às nossas crianças a verdade. Um bebê já nasce com pecado. Pecado esse que todos nós herdamos de Adão. Todos os homens tiveram comunhão com Deus quebrada em Gênesis 3. Não é o fim. Se por meio de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, também por meio de um homem, Jesus, entrou a salvação. Então, irmãos, a criança, ela nasce inocente, sem conhecimento do que é bom e do que é ruim. E aí, junto com a família, vai se formando o caráter dela. Mas precisa entender que é sim pecador e que carece da graça de Deus e da salvação em sua vida. Não podemos esquecer de falar isso às nossas crianças. A terceira verdade espiritual é a provisão para a salvação. A criança precisa compreender que foi a morte de Cristo que nos deu direito à salvação. Nós estávamos separados de Deus, em Romanos 3, 23 também, e precisamos de salvação. Por isso Jesus deixou a sua glória e morreu em uma cruz, para nos dar o direito à vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. A criança precisa entender que o sangue de Jesus nos remiu. E sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Enfatize também a ressurreição de Cristo para os seus filhos, para os seus netos. Porque eu me lembro de uma criança que quando pai, pastor ou alguém falava sobre a morte de Jesus, ela começava a chorar. Jesus morreu. E ficava naquilo. Eu falei: gente, será que ninguém fala para ela que Jesus ressuscitou para nos dar a vida? Ele não está morto, ele vive e habita em nós através dos nossos corações, das nossas vidas. Então, nós precisamos enfatizar a salvação a essas crianças, a ressurreição de Cristo. Antes de tudo, vos entreguei e também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Está em 1 Coríntios 15, 3 e 4. É nesse Jesus que está vivo,
que nós cremos e temos que ensinar as nossas crianças a crer. Terceira, essa foi a terceira verdade espiritual que nós precisamos falar para as nossas crianças. Quarta verdade, hoje é dia das crianças. Dia das crianças é dia de quê? Dia de quê, Israel? Dia das crianças é dia... O que você recebe no dia das crianças? O quê? Alguém trouxe um presente aí e ganhou? Isaac, esse daí foi do ano passado. Esse daí foi desse ano, Isaac? Olha o Batman. Ó, se tivesse o cabelo um pouquinho mais branquinho, eu poderia dizer que poderia parecer com o seu pai. Ah, 19 anos. Presente. A quarta verdade que devemos falar para as crianças é o presente da salvação. Jesus oferece um presente maravilhoso ao pecador arrependido, o melhor de todos os presentes, que é a salvação. É necessário darmos a oportunidade para as crianças receberem Jesus como Salvador, ensiná-las que é preciso apropriar-se desse presente, como diz em João 1, versículo 12. Devemos fazer o convite para a salvação. As crianças precisam ter a oportunidade de receber a Cristo. As crianças precisam ter a oportunidade. Quantos aqui já fez um apelo em casa, num culto doméstico, que aliás, muitos lares estão deixando de lado? O culto doméstico, onde você ensina a criança até a pregar. Meu sonho é eu conseguir meu pai pegando a Bíblia e lendo um versículo sequer. Um versículo. Minha mãe, a minha família reunida. Então você que tem a oportunidade de fazer isso com seu filho em casa, faça. E dê a oportunidade, faz um apelo. Se você quer entregar sua vida, meu filho, para Jesus, não precisa fazer aqueles moldes, né? Levanta suas mãos, vem aqui na frente, vamos anotar o seu nome. Não precisa fazer isso em casa. Mas entregue esse presente da salvação, faça um culto doméstico. Aqui no Jiu-Jitsu a gente tem um apelo para as crianças. A gente tem um apelo. E eles choram. Eles se entregam. Precisamos falar sobre o presente. Precisamos, no culto infantil, culto infantil lá embaixo, não tem? Precisamos fazer um apelo lá embaixo. É feito? Entendeu? A gente está bem na fila. Precisamos fazer o apelo para nossas crianças. Mostrar a elas que o maior presente não é o Batman, não é o Ben 10, não é o Homem-Aranha. Frustrei agora o Isaac. Não é o Batman, não é o Ben 10, não é o Homem-Aranha, não é o Ultraman. Você está mentindo. Não é o Ted Boi Marino, não é. Estou indo longe, é melhor parar por aqui. É verdade? Não é. O melhor presente é a salvação de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esse é o nosso maior presente. Quando me converti, entendi esse presente de Deus. Está esse presente para todo mundo. Tem muita gente entregando outro tipo de presente para as nossas crianças. Vou dar um exemplo. Em Nova York, uns 6, 7 anos atrás, teve greve de gari. Greve de gari. E na ilha ali, Manhattan, não tem terreno baldio. Não tem terreno baldio. Então, o que aconteceu? Começou a entulhar sacos de lixo em frente da casa e tal. E até que um cidadão teve uma ideia. Foi na loja, comprou vários pacotes em embrulhos, pegou o saco de lixo, colocou dentro dos embrulhos, colocou a tampa, embrulhou todos eles como presente, tudo bonitinho, aquelas caixonas no dedo,
foi para o centro de Nova York, com a caçamba da picape aberta, deixou ali e saiu de perto do carro. 3 minutos e 18 segundos passou o primeiro, olhou, passou o segundo, olhou, passou um tempinho, já pegou um pacote, o outro já pegou um pacote, o outro pegou um pacote, todo mundo foi pegando o pacote. Em 5, 6 minutos, todas as pessoas pegaram aqueles pacotes. Ele olhou, viu que a caçamba estava vazia, entrou dentro do carro e foi embora. Imagine, quando chegaram em casa, vou abrir esse pacote, que presente que tem aqui. Imagine aquele que pegou a parte de higiene do banheiro. Aquele que chegou em casa todo, arrumei um pacote, peguei um pacotão, né? Abriu. E é esse tipo de presente que a nossa sociedade tem dado às crianças. Está sendo aprovado, eu nem sei se vai sair, tomara que não, pelo Ministério da Educação, aquele kit LGBT. Eles querem atingir as crianças. Tem uma lei que diz que as crianças, se elas quiserem fazer mudança de sexo, elas podem fazer sem a permissão dos pais. Eles querem atingir as nossas crianças. Eles querem dar um presente diferente para as nossas crianças. Mas nós precisamos dar o presente da salvação, um presente eterno. Falar para ele que o nome deles vai estar escrito no livro da vida. O presente da salvação pode atingir o seu filho, a sua casa e a sua família. É esse presente que Deus nos dá, o melhor presente do mundo. Precisamos falar sobre essas verdades. Quinta verdade, devemos mostrar às crianças a segurança na salvação, dizer que Deus nunca vai deixá-las. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, parte B, diz o seguinte: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ela precisa entender que agora ela é uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É preciso tirar um tempo com essas crianças e trazer o presente e as verdades da salvação. E essa certeza, as nossas crianças, elas se sentem seguras, desamparadas, elas têm dos pais, dos professores, esse alívio, essa segurança, esse conforto. E você precisa dizer às crianças: olha, Deus nunca vai te desamparar, Deus nunca vai falhar. Esse é o nosso Deus, e essas são as verdades. Primeiro, a fonte da salvação. Segundo, a necessidade da salvação. Terceiro, a provisão para a salvação. Quarto, o presente da salvação. Quinto, a certeza da salvação. Precisamos colocar em prática a janela 014. Se nós alcançarmos as crianças hoje, nós podemos alcançar o nosso mundo de hoje, de amanhã. Então precisamos pregar para as nossas crianças. Quantas e quantas pessoas se converteram na EBF da vida, nas festas de criança? Quantas e quantas pessoas se converteram daquela pessoa, aquela senhorinha que chamava as crianças para a casa dela e passava ali um filminho bíblico e falava de Jesus para ela? Quantas e quantas pessoas hoje, quantos que estão aqui hoje? Márcia conhece a tia Virgínia? Tia Virgínia, mãe do meu melhor amigo, toda vez ela me convidava para ir para a casa dela. Vai ter um grupinho lá e tal. Até que um dia eu fui. Foi onde eu tive o primeiro contato com Cristo verdadeiramente. Eu era adolescente, uns 15 anos, e uma música me marcou. Dizia: não sei cantar.
Jesus Cristo. Me ajuda aí. Com 15 anos, essa Virgínia estava falando de Jesus para mim. Dia 26, dia 25 eu não consegui. Dia 26, Deus permitia a ordenação, porque alguém não desistiu de mim. Quantos e quantos de nós estamos desistindo dos pastores e dos missionários do futuro e do presente? Quantos e quantos de nós estamos desistindo? Essa criança não presta para mim. Esse não tem jeito. Irmãos, quando eu entrei na igreja de Madureira, a igreja em frente ao colégio antigo que eu estudava, a diretora, quando me viu, falou: aquele lá é o Luciano? Deus existe só pela misericórdia. Dia 26 nós teremos a minha ordenação, para a glória do Senhor, porque alguém não desistiu de mim. Então não desista das nossas crianças. Fala sobre as verdades, porque elas precisam de Cristo. Deus abençoe.